Vamos lá, meus irmãos. Nosso segundo dia de aula de introdução ao Antigo Testamento, parte B agora. Estávamos falando sobre os manuscritos de Qumran e a comunidade de Qumran. Como eu dizia para vocês, eu tive 2 módulos no mestrado que eu comecei a fazer lá no STBnet, com a doutora Clarice Ferreira da Silva. É esse livro. Essa obra, inclusive, ela é uma obra muito boa, porque nesse material ela vai falar como que era a comunidade dos essênios. Então, e ela vai dar detalhes não só da comunidade, mas ela vai mostrar também a teologia, a tradição, a ideia do batismo. Lembra? Que muitos vão falar que João Batista era um essênio. Por que eles vão falar que João Batista era um essênio? Porque a comunidade de Qumran praticava o quê? O batismo. Então, aí é uma outra discussão que... Vivia na zona rural, né? Da zona urbana. Então, lá era mais deserto, né? Então, era uma coisa mais afastada. Então, assim, é muito interessante, vale a pena vocês pesquisarem. Vai ter matérias que a gente vai trabalhar mais um pouco sobre isso, mas, assim... Esse assunto é um assunto muito interessante. Só para recapitular o que a gente falava há pouco. Quando nós falamos sobre os manuscritos, quando nós falamos sobre as cópias, quando nós pegamos um filósofo do passado, geralmente você não tem o texto onde ele próprio escreveu e assinou. O que se tem desse filósofo são as cópias. São os manuscritos. Se entende que quando você descobre 3 cópias de um manuscrito, logo aquela obra, aquele filósofo, aquela história é verídica. Quando você tem 5 obras, você tem, eu diria já, até uma margem de confiabilidade. Eu acho que 5 cópias é muito pouco, mas dentro da historicidade, dentro da arqueologia, eles se convencionaram isso, e é claro, nós como leigos, pensamos que é fácil achar um manuscrito, né? É fácil achar uma obra. Mas eles que estão lá vivendo e vivenciando, tanto os historiadores quanto os arqueólogos, eles sabem da complexidade. Muitas vezes você descobre até vários manuscritos, mas eles não batem, né? Então, quando você tem 3 cópias que são iguais, então se valida aquela história. No caso da Bíblia Sagrada, irmãos, o Novo Testamento, existe uma quantidade absurda de manuscritos. É algo praticamente incalculável do Novo Testamento. E do Velho Testamento? Do Velho Testamento, nós temos aqui, por exemplo, as descobertas de Qumran. Temos algumas outras coisas, mas vocês têm que lembrar que o Velho Testamento, ele tem, dos dias de Jesus para trás, ele tem praticamente 1.500 anos de história e tradição. Então, a gente tem que dar um desconto de que, durante esses 1.500 anos, e por que eu estou falando 1.500 anos até Moisés e não estou falando 2.000 anos até Abraão? Porque a tradição escrita começou com Moisés. E Moisés tira o povo do Egito, fica 40 anos no deserto, recebe as leis, passa para Josué, vem o período dos juízes, depois vem o período de Samuel, depois vem a história dos reis de Israel, e ali mesmo, já com o período dos juízes, e até mesmo o período de... A gente nota o quê? Com o período de Samuel, nós notamos o quê? Que a arca de Deus foi tomada pelos filisteus, muitas coisas aconteceram, depois vem a história dos monarcas, Saul, Davi e depois Salomão. O reino é dividido, depois vem castigos no reino do norte, castigos no reino do sul, vem a destruição do templo de Salomão nos dias de Babilônia, ou seja, muitas coisas aconteceram. Então se perpetuou muita coisa, sim, mas muita coisa também foi danificada.
Muita coisa foi quebrada, foi roubada. E mesmo assim, com tudo isso que aconteceu, nós notamos que a palavra de Deus, ela sempre era preservada por um remanescente, por um grupo de pessoas. E pode ver que quando o povo de Deus vai para a Babilônia, e eles estão em Babilônia, o próprio Daniel lê o quê? Lê o profeta Jeremias. Lembram disso? Ou por que ele lia o profeta Jeremias? Porque ele tinha escritos de Jeremias. Nos dias que Jeremias pregou, o rei de Israel daqueles dias pegou as palavras de Jeremias e os textos que ele escreveu e jogou fora no fogo. Mas nem todos faziam isso. O próprio profeta Jeremias profetiza de novo, escreve de novo, e muitas coisas se perpetuaram, porque Deus sempre cuida dos seus eleitos. Isso é fantástico, irmãos. Pode ver o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aprendendo e conhecendo a história do povo de Deus para preservar o quê? A palavra de Deus. Agora eu digo para vocês, olha que coisa linda. Quem foi que fez isso há 500 anos atrás? Um padre que descobriu a Bíblia e começou a ver na Bíblia que a prática na igreja estava errada. Quem foi esse padre? Lutero. Lutero. E depois veio o Calvino, veio o Zwinglio e veio tantos outros preservando. Está entendendo? Deus sempre levanta os seus eleitos na terra para preservar a sua palavra. O diabo, o mundo, Satanás, os homens cruéis tentam aniquilar a palavra, tentam impedir a palavra ou tentam distorcer a palavra, mas Deus sempre vai preservar a palavra no coração dos seus servos e servas que são fiéis. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, é uma síntese do que aconteceu lá em Qumran, tá bom? Então, é muito legal estar conhecendo e estar aprendendo mais. E quem quiser saber mais sobre isso, depois procure na internet, museus e tal. Depois compartilhe no nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai estar enriquecendo bastante esse assunto, tá? Vamos lá, continuando aqui então. Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Joia. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora aqui, só para vocês terem uma ideia de como eram o formato dos livros. Aqui, por exemplo, é o Códices Codex Sinático, escrito em grego da data do século IV, único que contém o Novo Testamento. Olha que interessante, né? Aqui é um pedaço de um manuscrito do Novo Testamento que foi datado do século IV. Fantástico, né? É bonito de ver, né? Formato dos livros. Aqui, Pastor, desculpa, só voltando lá. Lá ele comenta que é todo o Novo Testamento? Todo? Como? Esse comentário aqui, esse escrito, é o único que contém todo no que estava mesmo. Peraí. Opa. Isso. O único que contém todo o Novo Testamento. Então, todo o Novo Testamento, do começo ao fim. Olha então, só. pensem assim, que do século IV encontraram esse códex, o códices, né, o códex sinático, aonde contém todo o Novo Testamento. Mas ele é um todo novo. No entanto, existem Mateus, existem frações e cartas separadas, entendeu? Então, esse é só um detalhe. E aí a gente pensa, né, o século IV depois de Cristo, né? Então, assim, é algo fantástico, irmãos. É fantástico, porque quando a gente pensa que nós estamos fundamentados numa doutrina em que, lá no século IV, eles já tinham o Novo Testamento completo, a gente não está aqui acreditando na profecia de um manipulador, de uma pessoa que tem o intuito de ter uma igreja para fazer dessa igreja um palanque político. Então, quando você pensa que se houve a preservação de todo o Novo Testamento num documento do século IV, eu não conheço muito, eu não sou esse assunto dos manuscritos, irmãos, de fato, eu só conheço rasamente mesmo. Eu passei no seminário pela matéria de manuscritos, tudo, mas assim, eu nunca dei aula sobre esse tema, é um tema muito complexo, e eu mesmo tenho que aprender mais sobre isso. No entanto, o que acontece?
quando você pensa que no século IV, vamos imaginar que esse manuscrito estava e foi encontrado lá em Éfeso. Logo, nós pensamos o seguinte: nenhum problema da igreja de Corinto também ter todo o manuscrito. Nenhum problema da igreja dos Gálatas ter todo o manuscrito. Está entendendo? Porque isso era uma coisa frequente entre eles. E isso só mostra o zelo que eles tinham pela palavra, que era passado geração a geração. E quando você pega esse manuscrito do século IV e compara com os manuscritos hoje, com o texto hoje, você vê uma beleza enorme neles. Como eu disse, existe uma matéria que é a matéria que trata desse assunto, dos códices, dos manuscritos, dos textos receptos. Então, assim, é uma matéria bem complicada, porque ela tem a ver com história, com arqueologia, com papiros, com documentos. É uma história, é uma matéria, eu diria, bem espinhosa. Por isso que eu nunca nadei nela, entendeu, irmãos? Eu sei em qual área, em qual rio eu mergulho, entendeu? Eu até pego uns rios aí meio violento, mas alguns outros eu não entro, não. Até o momento, entendeu, irmãos? A não ser que o pai me empurre. Aí, se ele me empurrar, eu vou ter que aprender, tá bom? Então, assim, é isso. Agora, olha só, vamos lá, vamos continuar aqui. Formato dos livros. Códices ou códigos do Vaticano, escrito em grego, data do século IV, único que contém praticamente toda a Bíblia. Esse outro já não é apenas o Novo Testamento, é a Bíblia toda. De que data? Século IV. E isso é fantástico, irmãos. Então, quando a gente começa a se aprofundar mais nessa matéria e nesses quesitos, a gente começa a falar assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque olha como era feito naqueles dias, irmãos. À mão, né? Porque não tinha imprensa. E no caso aqui, irmãos, é escrito em grego. Então, possivelmente, esse Velho Testamento, deduzo, tá, irmãos? Aqui era texto da Septuaginta, entendeu? Olha aqui, ó, formato dos livros, códices alexandrinos, escrito em grego, data do século V, contém toda a Septuaginta e o Novo Testamento. Olha que fantástico, né? Aqui sim, a Septuaginta. Formato dos livros, códigos Leningrandenes, escrito em hebraico, um dos mais antigos textos massoréticos, data no ano 1008 depois de Cristo. Esse já é um texto escrito em hebraico. Percebam, havia uma preservação dos textos em hebraico, a maioria em texto em grego, mas olha que interessante, esse é do ano de 1008 depois de Cristo. Interessante, né? Vamos ver. Agora vamos ler um pouco sobre os códices. Quem quer ler? Gil, o pastor irmão Júnior. Vou ler. O códex. O códex é uma forma avançada do rolo ou pergaminho. Foi ganhando espaço e se tornando mais novo meio de escrita. O códice, por sua vez, foi substituído pelo livro. Os cristãos primitivos foram os principais responsáveis pela substituição gradual do volume, o rolo antigo, pelo códice. Dá uma pausa aqui. Esse assunto está se entrando em pauta para mostrar o seguinte, que é o cânon, que nós estamos falando sobre ele. Ele teve aquele início com os 10 mandamentos, logo depois o papiro, escritos do pergaminho, eram rolos, e aí depois, na história da igreja, virou os códex, que é a continuação da preservação do texto sagrado. Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo jóia? Não? Beleza, continua. Tranquilo, pastor. Maravilha, continua, Júnior, então. A história da disseminação do códice como modelo de suporte de escrita está diretamente associada à difusão do cristianismo. Os monges e padres da igreja cristã primitiva empenhavam-se em conservar tanto as obras da cultura judaica cristã quanto obras da tradição clássica greco-romana, reproduzindo cópias minuciosas em pergaminhos, que eram costurados em blocos, formando o códice. Este foi o principal veículo de difusão escrita do cristianismo e de conservação da cultura clássica.
Agora aqui, deixa eu dar a mão à palmatória. Quando a gente fala dos monges, do monastério, do papado, dos padres, a gente só joga pedra. Mas a gente também tem que valorizar que eles, no monastério, foram os responsáveis pela preservação. Eu Sim. sei que havia um controle rígido, nada podia fugir dos olhos e do crivo da Igreja Católica. Quem não falasse a linguagem católica era tido como bruxo, sofria atos injustos, tem os lados errados. Mas a gente também tem que dar a mão à palmatória do quê? Como ciência, eles preservaram clássicos, escritos gregos, romanos, a história, e principalmente preservaram o quê? Os livros sagrados. E isso a gente não pode desconsiderar. Porque, irmãos, é como eu falei para vocês na outra aula. Muitas vezes nós acabamos falando dos nossos pecados e adoçamos eles. Falamos dos pecados dos católicos e potencializamos eles. Mas também a gente tem que dar a mão à palmatória que os monges tiveram a sua contribuição, eles dedicaram a sua vida da forma Sim. que eles enxergavam, eles seguiam a Cristo daquela forma. Eu sei que tinha muita tradição que os atrapalhava, mas a gente não pode também fechar os olhos de dizer não houve contribuições. Na minha opinião, eu sei que houve também muitos prejuízos, mas a gente não pode negar esse outro lado da contribuição, tá bom? Tudo bem? Sim, claro. Né? Pastor, a Bíblia, ela praticamente ela toma um lugar secundário, né, na visão católica. E isso acontece porque na visão católica o Papa em si é o representante, né, na visão deles, legal de Deus, e portanto ele começa a criar dogmas, e esses dogmas passam a ser mais importantes do que a própria palavra. É mais ou menos esse o raciocínio? É um pouco esse, mas é um pouco mais, eu diria, é um pouco mais perspicaz. Vou tentar explicar para você. Pensa assim, até o ano 300, a igreja ela tinha o seu formato de crescer em grupos e em regiões, mas não tinha essa figura centralizadora do Papa. Depois do ano 300, com Constantino, ele cria uma nova sede do Império Romano, aonde hoje é a região do leste europeu, da Rússia. Ele cria Constantinopla. Constantinopla, na realidade, foi feita para descentralizar Roma. Foi a segunda Roma. Até então, até a Istambul, criação de Constantinopla, havia, sobre uma questão de tradição, 5 líderes que eram os representantes do cristianismo. Um ficava em Jerusalém, outro ficava em Roma, outra ficava em Constantinopla, outro ficava em Antioquia, e o outro, não me recordo agora exatamente onde ficava. Mas esses 5 grandes líderes católicos, quando precisava reunir-se para tomar um assunto sobre uma doutrina ou um concílio, mandavam os representantes dessas 5 regiões. E durante a história da igreja, eles eram chamados dos 5 patriarcas. O que acontece? Passados séculos, Alexandria, o outro ficava em Alexandria. E o que acontece? Passados séculos, não ficaram mais 5 grandes líderes patriarcas, ficaram 2, o de Roma e o de Constantinopla. Com a queda do Império Romano, Constantinopla continuou ganhando força. E Constantinopla passou a ser também uma região onde o cristianismo ele tinha, vamos dizer assim, muito peso. Por isso que no ano 1000 se divide entre os católicos apostólicos romanos e os católicos ortodoxos gregos, no ano de 1056, a questão do filioque, ou a questão do filho por causa da, vou lembrar, está aqui, do credo apostólico. Mas, na realidade, essa divisão ela era política, porque antes do ano 1056, já tinha algumas rixas entre esses 2 grupos católicos de Constantinopla
e os católicos apostólicos romanos. Mas o que eu quero dizer com isso? Voltando à sua pergunta, irmão. Durante esses praticamente 1000 anos, houve o quê? Um envolvimento direto e indireto, onde os líderes cristãos se associavam com os reis. E, naturalmente, esses líderes cristãos, eles começaram a organizar a igreja segundo os seus dogmas, segundo os seus critérios. O que você deduz e chega à seguinte conclusão? Ora, se eu organizo, a minha tradição, ela acaba recebendo um peso tão grande quanto os profetas. Entendeu? Então, por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, ao invés delas, isso vale para a Igreja Católica Apostólica Romana e para a Igreja Ortodoxa Grega, ao invés deles aceitarem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, como eles criaram questões de tradições e incrementos, eles disseram o seguinte: não, essa Bíblia ela é importante, mas a tradição da igreja também é importante. Porque, afinal de contas, nós que organizamos a Bíblia e nós colocamos, por exemplo, novos credos, como, por exemplo, o culto a Maria, o culto aos santos, e aí vai. Então, a tradição começa a ganhar força. É como se, por exemplo, Pastor Johnny e irmãos, nós começássemos a expandir o cristianismo aqui na nossa região e ficássemos tão forte que o que nós falássemos virasse lei. Logo, a nossa palavra tem um peso tão poderoso, tão poderosa quanto a palavra de Deus. E aí as nossas tradições falam assim: não, mas o pastor Raimundo, lá no seminário, junto com os seminaristas, eles falaram isso é de Deus. E aí o grupo que vem vindo depois de nós valida a nossa fala. Mas isso, perceba bem, olha só, quem que dava o grande apoio a essas falas? Os reis. Porque pensa assim, Gil, a tradição, ela foi uma maneira do que? De você ter o controle das massas. Pode ver, ó, a reforma protestante deu de volta poder às massas. Você descentraliza. Pode ver que agora a pessoa lê, ela vai verificar se está certo. Antes, ela não lia. Quem lia era o padre. Lia onde? Em latim. E ele explicava o que era conveniente. Ou seja, o conhecimento estava com os líderes católicos nos monastérios. Era um monopólio da fé, né? Era o monopólio da fé e era o monopólio da cultura. Sim. Porque toda a cultura política e todo também, ensino, e econômica. Exatamente, toda a cultura e todo o ensino, até mesmo das universidades, passava pelo critério dos monastérios. Sim. Com a reforma protestante, você deu o quê? O conhecimento ao povo. E o povo agora pôde buscar cultura. Entenderam? Chegou mais um aluninho aí, hein? Gostei de ver. Mais uma aluna também ali. Chegou. Chegou uma aqui e outra ali. Boa noite, irmãs. E boa noite, irmãozinho. Então, o que acontece, meus irmãos? Voltando a falar. Então, a tradição católica, pastor Johnny, ela foi sutil, ela foi surgindo com uma certa sutileza, ela foi ganhando força e expressão, o povo foi aceitando essa nova orientação como algo divino. Pode ver, irmãos, hoje, vamos falar aqui honestamente, quando nós falamos sobre a mariolatria, o culto a Maria, vem cá, você tem dúvida de que isso é pecado? Nenhuma, certo? Tudo bem com os irmãos? Alguém Sim, aqui reza claro. para Maria? Claro que... Claro que não. Mas vem cá, por um católico, falar de Maria é falar do próprio Deus, não é? Sim. Falar da mariolatria, aí eu te digo, como que isso impermeou, como isso foi colocado? É pelo tempo. É E uma sutil. questão política também, porque no século IV, com a, entre aspas, a Convenção de Constantino, a perseguição que a igreja sofria pelos judeus e até então pelo Império Romano, com Constantino, abre-se a liberdade para a igreja. E ele abraça, entre aspas, a fé cristã. Exatamente. E é exatamente o que o irmão falou. Introduzido várias tradições. Podem ver que a partir de Constantino,
a fé oficial do Império Romano passa a ser o cristianismo. Exatamente. Por que passou a ser cristianismo? É bem simples isso, irmãos. Tinha cristão saindo pelos ladrão, não tinha mais como segurar. Os outros imperadores tentavam matar, destruir, silenciar, mas o cristianismo dominou todo o Império Romano e todas as regiões, até onde não era Império Romano. Qual era a melhor situação? Você oficializa. A partir de hoje, o cristianismo passa a ser a fé oficial do Império. No entanto, olha aí onde entra a manipulação e a política. O rei, sabendo disso, quem ele foi aliciar? A liderança. Os líderes, os pastores. E os pastores, ao invés de se mantiverem fiéis à fé pura e bíblica, alguns se mantiveram durante alguns séculos, outros foram vendo que essa questão do poder era muito tentadora. E aí é onde nasce a instituição católica. Mas ela só vai nascer mesmo como igreja por volta do ano 500, quando surge as primeiras heresias. Irmãos, até o ano 500, por exemplo, não era costume se adorar santos, sabia disso? Havia o cristianismo meio politizado, mas não era comum ter tantas aberrações. Até o ano 500. Do ano 500 em diante começa o culto a Maria. Aí depois do ano 500 em diante começa culto aos apóstolos. E mesmo assim, olha que interessante. Lembra que eu falei das duas ramificações? A igreja de Constantinopla, né, que está ali na região do leste europeu, onde é a Rússia, a Ucrânia. Turquia, né? Turquia. E a igreja de Roma. Pra você ter uma ideia, por volta do ano 800, os cristãos ortodoxos gregos pegam os ídolos dos católicos apostólicos romanos e quebra tudo. Tem um racha entre eles, irmãos. Olha, e aí eu te digo, olha lá, os cristãos ortodoxos gregos pegaram os ídolos e quebraram. Aí eu te digo, mas isso já era um movimento de Deus restaurando a verdadeira fé dentro dos católicos? Já era também. Isso é por volta do ano 800. O que acontece? Há um racha violento entre eles, e por isso no ano de 1056 houve o racha. Por quê? Porque eles já não se conversavam mais. Pastor, então como que é na Igreja Católica Ortodoxa grega? Eles não adoram ídolos? Olha que interessante. De via de regra, não é para se adorar. Mas eles têm lá a imagem, mas eles não adoram. Eles têm lá a figura de Pedro, mas eles não adoram. Interessante, né? Isso a gente não sabe, porque somos o quê? Somos ocidentais. E qual a igreja católica predomina no Ocidente? A de Roma. Não é a ortodoxa grega. Interessante, né? Agora, eu não estou dizendo com isso que eles não tenham coisas que sejam contra nós, não é isso. Mas, por exemplo, deixa eu falar outra coisa aqui. Fazer uma pergunta principalmente para a irmã Cleusa e para o irmão José. Principalmente para o irmão José, porque a irmã Cleusa já deve ter ouvido isso na igreja. O padre casa? O padre? Irmão Júnior? Padre casa? Não. Irmã Cleusa? Não. Não. Irmão Gil e irmão Dione, padre casa? Vamos ver se são... Católico não, mas o ortodoxo sim, né? Aí, onde você aprendeu isso? Pesquisaram, na verdade. Não, foi eu que estudei aqui para vocês, rapaz. Nas aulas passadas. Só ensinou aqui, dá o isso, mérito. verdade. Então, eu pesquisei e a fonte é o pastor Rai. Fala, Gil, o que você disse, Gil? Eu lembro, o pastor tinha ensinado aqui mesmo. Aí, pastor, tá vendo aí? Tem uma testemunha aqui. Mas por que eu disse isso, irmãos? Porque eu também aprendi isso recentemente, não faz muito tempo. O que acontece? Quando eu tive essa informação, eu falei, pera lá. A vida toda eu estudando, sou estudioso, não estou sabendo disso. O padre católico ortodoxo grego casa, constitui família. Pastor, lá eles não seguem o Papa católico? Não. Lá eles têm o patriarca. Então, o que acontece? Lá dentro do catolicismo ortodoxo grego, quando alguém quer seguir sendo líder dos católicos, ocupar o cargo de bispo, aí eles já indicam para que o bispo não se case. E esse bispo que não se casou, ele se torna também um patriarca. Alguns deles se tornam patriarca. Então, a liderança suprema do catolicismo ortodoxo grego é o patriarca. E o patriarca, olha que interessante, e a infabilidade patriarcal tem? Não. Lá, o padre questiona o patriarca.
padre debate com o patriarca. O padre muitas vezes fala, eu não concordo, não tem a infabilidade patriarcal. Aí eu te pergunto, não lembra um pouco as nossas igrejas? Lembra? Sim, sim. Interessante, né? Então, por isso que é gostoso conhecer um pouco a história, porque a gente vê, irmãos, que já muita água se passou debaixo dessa ponte. E eu nem sei por que a gente entrou aqui. Ah, foi por causa da pergunta do Dio. Do Dio não, do Dione. Né? Que foi sobre essa questão também, né? da tradição. A gente vai aprender mais sobre isso, pastor Dione, sabe quando? Estudando um pouco a história da igreja, as tradições, né? Mas, tá bom? Beleza? Até aí, irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Vamos prosseguir? Pode continuar lendo para nós, irmão Júnior. Traduções. Vulgata. Tradução em latim da Bíblia entre os séculos 4 e 5 por São Jerônimo. Essa é a principal versão da Igreja Católica desde o Concílio de Trento, 1546. Deixa eu dar uma pausa aqui. Por que a expressão vulgata? Porque é popular. A palavra vulgata ou vulgar é popular. Então poderíamos traduzir como tradução popular. Qual era a língua oficial do Império Romano? Latim. Latim. Eles construíram todo o império sobre a cultura grega, mas tinha o quê? O grego como cultura helênica. No entanto, eles preservaram e deram as digitais dele por serem romanos, que era o latim. Então, o latim cresce junto com o quê? Com o cristianismo agora sendo expandido, depois de Constantino. Então, essa tradução, que é do século 4 e 5, por Jerônimo, ela passou a ser a principal versão da Igreja Católica desde o Concílio de Trento. Então, muitos, por essa razão, que a missa era feita também em latim. Ótimo. Agora leia para nós essa outra parte. Septuaginta. Dom me conta 70. Tradução grega a partir do texto hebraico do Antigo Testamento, feita entre o século 3 a.C. e primeiro antes de Cristo. Isso, entre o século 3 ao 1, um grupo de rabinos, de piedosos, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Por quê? O que aconteceu na história mundial nesse período? O império que dominou nesse período? O grego. O grego. Grego. Babilônia foi conquistada pelos medo-persas. Logo na sequência, algum tempo depois, veio o Império Grego. O Império Grego, ele não teve assim uma duração muito longa exatamente com Alexandre, porque ele morreu cedo. No entanto, o fruto do Império Grego se perpetuou. Quando Alexandre morre, os seus 4 generais assumem áreas distintas, mas a cultura helênica já estava implementada no mundo. Tínhamos, então, a Grécia, a Macedônia, tínhamos Alexandria, no Egito, tínhamos essa cultura espalhada do mundo grego em toda essa região, e eles fizeram questões, por exemplo, de colocar em faculdades, em Tarso, na Alexandria, na Grécia. E o que acontece? Quando o Império Romano conquista o Império Grego, eles aproveitaram essa cultura e eles deixaram com que o grego continuasse sendo a língua falada entre os povos. É mais ou menos o seguinte, irmãos. Vamos imaginar que o Brasil se torne a maior potência mundial dos próximos séculos. O que seria inteligente o Brasil fazer? Deixar a língua inglesa ser a língua oficial do mundo. Por quê? Porque é a língua mais falada no mundo. Segundo alguns cientistas políticos, pessoas estudiosas, dizem o seguinte, que o próximo milênio, que é esse que vivemos, é o milênio asiático, onde a China se tornará a maior potência no mundo, economicamente e em todos os sentidos. E como eles vêm se preparando para isso, possivelmente eles vão abarcar o Oriente,
e o Ocidente, e se tornarão, vamos dizer assim, a maior nação, assim como foi os Estados Unidos no século passado. Isso é bem provável que aconteça, isso é bem provável que se concretize. E aí eu pergunto para vocês, se isso acontecer, vocês acham que os chineses eles vão querer impor o mandarim como língua oficial ou vão perpetuar o inglês como língua oficial? Eu deduzo que o mandarim será o carro-chefe, mas o inglês vai ser a língua falada no mundo. Se eles tiverem... inteligência mesmo, né? É uma questão de inteligência. O inglês é uma língua acessível, já conhecida, já expandida, as culturas, as faculdades, tudo está em inglês, ou quase tudo passa pela língua inglesa. Então, por que você vai impor uma nova língua no mundo se ele já tem uma língua? O país que domina inclusive no seu idioma natural, mas os países que são conquistados no idioma mais comum ou mais vulgar. Né? Entendeu? Então é bem possível que isso aconteça. Interessante, né? Mas é bom conhecerem mais sobre o assunto. Então, aqui só falando mais uma vez, né, sobre essa questão. O que os sábios judeus fizeram? Pegaram a Septuaginta, pegaram a Bíblia no hebraico e traduziram para o grego, porque era a língua se falada no mundo. E isso foi ótimo, inclusive, porque no Novo Testamento a gente acaba sendo escrito em grego, a sua grande maioria. Tá bom? Continuando aqui. Aí agora aqui a gente vai dar um pulo enorme, de 1.500 anos. Pode ler para nós, irmão Gil? Ok. A primeira Bíblia impressa. A Bíblia de Gutenberg, também conhecida como Bíblia de Mazari ou Bíblia de 42 linhas, foi impressa em latim por Johann Gutenberg, em Mogúncia, atual Muniz, Alemanha, no ano de 1450. Segundo os historiadores, Gutenberg usou uma prensa de tipos móveis. Calcula-se que ele tenha terminado em 1455. Essa Bíblia é considerada um incunábulo. Começo, origem. Mais importante, pois marca o início da produção em massa de livros no Ocidente. Uma cópia completa desta Bíblia possui 1.282 páginas, com texto em 2 colunas. A maioria era encadenada em 2 volumes. Ou seja, marcou uma nova era na história mundial. Deixa eu fazer aqui um comentário, irmãos, que ontem, inclusive, eu falava com um professor de teologia. Eu tive assistindo recentemente, já alguns anos atrás, eu digo recentemente que faz menos de 10 anos, deve fazer uns 5 anos atrás, o reitor da Universidade de Coimbra, ele veio dar uma palestra aqui em São Paulo e eu assisti essa aula. E ele falou que a história mundial passa por 3 grandes transformações, a sua pedagogia. A história mundial. Na pedagogia, temos 3 grandes mudanças. A primeira mudança foi quando o ser humano teve o acesso à escrita. Descobriu a escrita. Pensa, ó, Moisés passou a escrita para o povo. O povo começou a ler e escrever. Quando as civilizações tiveram acesso à lei escrita, ao texto escrito, isso foi a primeira revolução mundial. Uma pessoa que se comunicava com outra agora pôde codificar a sua palavra. E isso gerou neles o quê? Transmissão do conhecimento. Então, a descoberta da escrita foi a primeira revolução na pedagogia. A segunda maior revolução na pedagogia foi com Gutenberg. Porque no momento que ele pegou aqueles códices, que eram livros feitos à mão, que demoravam anos, e ele vai lá para uma imprensa, e em 2 volumes ele coloca tudo em folhas de papel, encaderna, e consegue produzir, ao invés de... Vamos imaginar hipoteticamente, para você fazer uma Bíblia, você precisava de, sei lá, 5 pessoas, 5 escribas, durante 2 anos.
ou pelo menos durante um ano. Estou dando hipótese, tá, irmão? Ou vamos pôr aqui 5 pessoas durante alguns meses, mas uma pessoa, quanto tempo ele gastava para copiar a Bíblia? Era um tempo muito considerável. No momento que você pega esse texto que era usado pelos copistas, e você cria cada período, você tem uma cópia a cada período, você limita. Aí você vem com uma imprensa, uma máquina, e de repente essa máquina, mesmo manual, e você consegue fazer 100 cópias durante um mês e distribui, olha o poder de conhecimento que você gera naqueles que agora têm essa informação. É como se fosse progressão aritmética e progressão geométrica. Então, o conhecimento se popularizou. Porque se você sabia ler e escrever, tudo bem, mas você tinha livros para ler? Você tinha livros para aprender? Não, mas com Gutenberg agora você tinha. Começou com a Bíblia e se expandiu o conhecimento. Então, foi uma revolução, uma grande revolução na pedagogia. E qual é a terceira grande revolução, segundo esse reitor da Universidade de Coimbra? É agora esse momento tecnológico. Olha aqui o que a gente está fazendo. Cada um está na sua classe, na sua aula, a gente está interagindo. A gente eu não quis gastar o tempo aqui de entrar no Museu do Mundo para ver os manuscritos, mas nós poderíamos. Ou seja, esse momento tecnológico não só possibilitou o conhecimento, mas possibilitou a gente entrar em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer região. A gente agora tem acessos que outrora não tínhamos. Hoje, vocês podem estar fazendo um seminário aqui, no Alto Tietê, mas nós poderíamos, em breve, em nome de Jesus, nós teremos alunos de outros estados, de outros países e de muitos outros países. Isso tudo tendo esse conhecimento, quem sabe, países árabes, pessoas aprendendo da palavra de Deus, por causa da tecnologia, o alcance. Então, se o livro foi uma progressão geométrica, a tecnologia, ela é uma progressão geométrica ao cubo, incalculável. Podem ver que hoje o nosso acesso à educação, uma pessoa que é autodidata, ele tem... É comum a gente ouvir, eu lembro que eu fui para a praia, e cheguei na praia, minha mãe, ela planta açafrão, e lá na praia vocês sabem que o açafrão você colhe, guarda para secar, em pouco tempo embolora, por causa da umidade, né? E ela mora literalmente bem no pé da serra, numa região que a gente chama sertão, ela mora na região do sertão do Una, e lá tem mais umidade do que o comum, tem muitas nascentes, muitos rios, né? E aí o que acontece? Aí um dia eu falei, mãe, mas a senhora pegou o açafrão e fez o pozinho? Como que a senhora fez? Como que a senhora sabe? Eu falei, vi no YouTube. E ela dei risada. Eu falei, tá espertinha, dona Rosa. Viu no YouTube como que faz? Ou seja, olha aí, hoje ela participou do culto da União Feminina lá de Barra do Una, do Sertão do Una. Então, quer dizer, é uma coisa... A gente não tem noção do que está acontecendo. Então, o reitor da Universidade de Coimbra, ele falou, e é verdade, irmãos, esse momento aqui a gente tem que expandir, a gente tem que explorar, porque é uma revolução na pedagogia. Então, quando a gente pensa sobre Gutenberg, a gente lembra desse momento, e a gente, por isso que aqui, irmão, só uma dica, a gente tem que usar a tecnologia a favor do reino. Tem que usar. Tem que usar para que realmente a mensagem do evangelho chegue em muitos lugares. Porque Deus hoje nos permitiu viver esse momento. Então a gente tem que realmente usufruir isso para trabalhar, para progredir, para crescer, para expandir, mas principalmente para expandir o reino. Tá bom? Beleza, irmãos? Amém. Vamos lá, então. Alguma dúvida até aí? Não? Eu só achei curioso, né? Não, 5 anos para impressão. Eu tinha visto já, mas eu não tinha me dado conta de todo esse tempo. Da Bíblia concluída, né? Nessa impressão. É de 1450 a 1455, 5 anos. Mas pensem assim, por que demorou esse tempo para concluir? Porque você tinha que criar, você tinha que criar placas, né? Por exemplo, pastor, para você literalmente fazer. Mas depois de feito, concorda que depois de você feito o molde, já está tudo resolvido, né? Lembra a gráfica, né? Você fazer cria matriz, o molde, depois do molde, aí você só vai replicando, né?
Fazer as matrizes, né? As matrizes que demoraram, né? Por isso que demorou. Porque imagina, você tem que montar essa matriz, né? Mas olha, louvado seja Deus, né? Irmãos, hoje nós temos esse momento aqui, é tão fantástico. É um momento magnífico, irmãos. A gente tem que explorar. Tem que explorar. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para a gente explorar. Tá bom? Não vamos gastar muito tempo aqui, não, senão eu vou me empolgar e não vou parar de falar sobre isso. Mas vamos lá. Então, aí agora, olha aí. Aqui a matriz. A matriz aí. Tá entendendo porque era difícil, né? Ó, a matriz. A complexidade, né? Olha aí como foi a máquina. Mas Deus seja louvado por tudo isso, né? Vamos lá. Outras traduções. Leia para nós, irmã Cleusa. Consegue ler, irmã Cleusa? Ai, pastor, aqui nesse meu óculos aqui eu não consigo. Não consegue, não tem problema, então. Eu preciso ficar muito perto. Não sei se o pastor notou, eu preciso ficar muito perto da tela para me ver alguma coisa. Não, tudo bem, não tem problema. Então eu leio um pouco também. Outras traduções. A Bíblia de Wycliffe. Tradução para o inglês da Vulgata entre 1382 a 1395. Ou seja, Wycliffe pegou a Vulgata, que era em latim, e traduziu para o inglês. Que era uma maneira de, literalmente, você trazer ao seu idioma a Bíblia. Outras traduções, a Bíblia de Lutero, traduções feitas dos originais para o alemão, feita por Lutero no século XVI. Irmãos, Lutero, quando ele faz isso... Outra coisa interessante é que houve um destaque muito grande e uma procura muito grande de traduzir a Bíblia, até por Gutenberg de ser o primeiro livro a ser copiado, feito pela imprensa, né? Porque havia também um movimento teológico desse período, que estava bombando, né? De discussão. Sim, sim. Sim. Já havia os pré-reformadores, já havia uma inquietação, já havia um desejo de mudança, né? É isso aí. Claro. Quando Lutero pega, irmãos, e ele vai para o seminário, e ele realmente começa, e ele ganha a Bíblia de um bispo, e ele começa a ter o contato com a Bíblia, e depois ele vai estudar os originais, e começa a traduzir dos originais para o alemão, e depois ele publica no alemão, e divulga, houve o avivamento. Por isso que a reforma protestante, a gente começa a compreendê-la melhor. A reforma protestante, irmãos, não foi feita necessariamente por Lutero. Ele foi o estupim. Sim. Mas ele foi o braço que gerou a reforma. Porque a reforma ela se dá quando os príncipes das outras cidades e de alguns reinos pegam agora a Bíblia, enxergam na Bíblia que havia algo muito diferente com relação ao que a Bíblia dizia, o que o papado dizia, que os reis utilizavam para dominar. E aí esses príncipes se unem a Lutero, e a Bíblia agora ela é compartilhada ao povo, e une-se essa força, e aí onde surge a reforma protestante. Teve um cunho político? Claro que teve. Teve a separação do Império Romano, dos líderes católicos, dos reis que dominavam, mas a gente também acredita que o fator determinante foi a fé, como foi com Lutero. Por isso que traduzir a Bíblia para o alemão foi poderoso e libertador, porque agora o povo alemão teve conhecimento da palavra de Deus. E a gente sabe que um dos princípios para a nossa libertação é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A irmã Cleusa queria fazer alguma pergunta? Não. Não? Tudo bem até aí, irmãos? Tranquilo? Joia. Então, continuando aqui. E olha aqui, né, Lutero, essa é uma foto de Lutero, possivelmente essa era a fisionomia de Lutero. E aqui a Bíblia, né? A Bíblia de Trindade, Tyndale, escrita para o inglês a partir do século XVI, ela contém todo o Novo Testamento e metade do Antigo Testamento. William Tyndale. A Bíblia King James, ou a Bíblia do Rei Tiago, essa Bíblia é muito famosa, foi criada no início do século XVII, a pedido do Rei James, Tiago I,
James I, essa é a versão oficial da Igreja Anglicana. Por que essa Bíblia se tornou muito prestigiada em toda a língua inglesa? Por causa disso daqui, irmãos. O rei James I pediu para que fosse feita uma tradução para ele, e houve uma dedicação muito grande nessa tradução, e essa tradução se perpetuou tanto na língua inglesa lá na Inglaterra, que predomina a Igreja Anglicana, quanto também na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos. Por isso que essa é uma versão muito prestigiada. Seria mais ou menos para nós o nosso João Ferreira de Almeida. Por que a versão João Ferreira de Almeida foi muito valorizada? Porque foi uma tradução muito bem feita para o português. Entenderam? Tudo bem até aí, irmãos? Tudo jóia? Você viu, irmãos? A gente começou falando lá do cânon, lá atrás, fomos para os códices, viemos para a história da igreja, viemos para as tradições, para mostrar um pouco da história, né? Tá? Outras traduções históricas. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Pois não. Outras traduções históricas. A Bíblia em português surgiu em meados do século XIII e XIV com Diniz, traduções católicas. É Dom Diniz ali, né? Perdão. Nasce João Ferreira de Almeida no ano de 1628 e se converte em 1642. Ele foi membro da Igreja Reformada Holandesa, foi pastor, teólogo e tradutor. Em 1670, Almeida concluiu sua tradução do Novo Testamento, sendo publicado apenas em 1681. Olha aí, interessante. Então, por isso que para nós, irmãos, as nossas versões, na maioria das traduções das Bíblias, eles pegam emprestado o trabalho de João Ferreira de Almeida, porque ele foi um linguista muito competente, que fez e deu essa contribuição muito grande para a nossa tradução no português. Sim. Né? Então, continuando aqui, pode ler para nós, pastor Johnny? Outras traduções históricas. A Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento, foi traduzida na língua portuguesa em 1819. Vamos lá, irmãos. 1819. Foi logo aqui. 204 anos atrás. 203 anos. Irmãos, sejamos honestos. Aqui, né, eu tenho 51 anos, os irmãos aqui 30 e poucos, 50, 70. 200 anos foi logo aqui atrás. Ou seja, olha o que representa uma tradução, olha o poder de uma Bíblia numa nação. Olha o poder de uma Bíblia. Imagine o Brasil sem a Bíblia. Seríamos outro país. Vocês entendem agora um pouco o que acontece lá no Oriente Médio? Onde a Bíblia não pode entrar? Está entendendo? Coloca a Bíblia lá e imagina daqui a 200 anos. É outro contexto. Interessante isso, não, irmãos? Vocês entendem a guerra que há, espiritual, para que esse livro não seja pregado dia a dia nas nossas igrejas? Vocês entendem o poder que há nesse livro quando uma família começa a fazer o seu culto doméstico e ensinar os filhos e falar, filhos, olha, a gente tem que viver assim, nós temos que trabalhar assim, nós temos que viver dessa forma, os nossos negócios serão pautados nessa palavra, os nossos estudos, a nossa vida, nós não vamos fazer como o mundo faz, vamos fazer como Deus faz, mesmo que a gente sofra. Percebam como é honroso essa preservação, mas ao mesmo tempo como é difícil, porque há toda uma obra maligna e infernal que conspira contra a gente, para que a gente não chegue lá. Porque olha só o que acontece no Oriente. Olha só o que acontece em países que têm e predominam outras religiões. Eles acabam não tendo acesso à Bíblia. É interessante isso, irmãos. Por isso que a gente nós precisamos ser, como John Wesley dizia, homens e mulheres de um livro só. E amar esse livro, preservar esse livro e anunciar esse livro. Né? Palavras minhas agora, acrescentando as de John Wesley. Então aqui, né? Aqui, vamos lá, então, agora, pode ler para nós, Júnior? O Antigo Testamento Católico, o cânon do Antigo Testamento, cânon católico, 46 livros, a Lei Pentateuco, 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Pode ler só a parte de cima, o histórico, não precisa de ler todo, só ler assim, esses 4 blocos de cima, a parte de cima, né?
Tá. E Ok. História, 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther. joia. Poesia, pode ler outro? Pode. Poesia, 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Profetas, 17 livros. Maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Joia, até aí. Eu tinha falado que o irmão não precisava ler o nome de todos os livros, mas não tem problema, já leu, foi rapidinho também. E agora, o principal que eu queria destacar era esse daqui, ó, os livros apócrifos. É esse, leia para nós todos. Apócrifos, chamado por eles de deuterocanônicos, 7 livros, mais acréscimos. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, acréscimo a Esther e Daniel. Joia. Então, irmãos, olha só, né? Deuterocanônicos, ou chamado apócrifos, né? Essa palavra deuterocanônico é formada pela raiz grega deutero, que é segundo, e canônico, que faz parte do cânone. Então, a Igreja Católica chama ela de deuterocanônico, dando uma ideia seguinte: são do cânon, mas são de um segundo plano, ou seja, são de uma segunda leva. Nós, como Igreja Católica, validamos dizendo que esses livros são inspirados. Por isso que é deuterocanônico, né? Que seria essa ideia de segundo cânon. Tem o primeiro cânon, que é aqueles que a tradição judaica e cristã já tinham validado, mas nós, já que podemos, por meio da tradição, dizer o que é e o que não é, nós dizemos que aqueles 66 livros são canônicos, mas esses 7 livros também são canônicos, porque, afinal de contas, a tradição da igreja, Deus continua falando por meio da tradição, a infabilidade, a revelação, ela está sendo construída até hoje. Está entendendo a ideia da infabilidade? Está entendendo a ideia da tradição? Por exemplo, irmãos, Aparecida. Aparecida existe desde quando? O senhor fala a personagem ou a igreja? Não, a personagem Aparecida. 2000 anos atrás, né? Não, a Aparecida na perspectiva católica. Ah, tá. Não faço ideia. Então, o que acontece? Se a gente for ver na história brasileira, é por volta de 1717. Os pescadores lá que acharam... E os pescadores, exatamente. Quando eles estavam pescando, eles acharam ali uma imagem que eles disseram que era Aparecida, que era uma representação de Maria. Aí eu te digo... É a Nossa Senhora que eles falam, né? E a Nossa Senhora Aparecida, exatamente. Aqui, ó, Aparecida inicia sua história em meados de outubro de 1717, quando veio a notícia da chegada do governador e capitão-general da capitania de São Paulo e das terras de Minas Gerais, Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conhecido também como Conde de Assumar, que iria passar na vila de Santo Antônio, de aí continua a história. Depois vocês vejam. 1717. Aí eu digo para vocês, o que ela representa? Ela representa uma manifestação de Maria. Então, em tese, quando um católico diz que ele é um adorador de Maria, ele considera Aparecida, porque Aparecida ela é uma manifestação de Maria no Brasil. E Fátima? Nossa Senhora de Fátima de Portugal. Seria Maria em Portugal. E a Guadalupe, no México? Seria Maria em Guadalupe. Ou seja, em algum momento Maria se revelou naquela cultura. Perceba, é igual a tradição se assemelha à Bíblia para eles? Sim.
essa tradição ela acaba sendo como uma revelação profética para eles? Sim. Sim, sim. Logo, se eu posso acrescentar a revelação por meio das nossas tradições, visões, por meio da nossa canonicidade, ou seja, eu digo que é sagrado ou não, eu digo que é santo ou não, logo eu também digo o que a Bíblia pode ou não pode. Porque já que nós temos essa autoridade, por isso que entra a tradição da igreja. A autoridade papal das encíclicas papais, eles autorizavam a infalibilidade da autoridade papal recebida por Deus, o Papa, acima de tudo, e ele canonizava, né? Sim, ele é a voz de Deus na Terra. Por isso que há a frase da infalibilidade papal. Papal, exatamente. O Papa não erra. A voz do Papa não erra. Ou seja, é uma profecia como a Bíblia, ou seja, eles estão construindo a Bíblia. Aí eu digo para vocês, agora vem cá. Temos a Reforma Protestante, sola scriptura, sola gratia, sola fide, só um Senhor, mas a síntese é sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Mas vem cá, com as nossas tradições, denominações, será que a gente também chega uma hora que a gente não começa aqui, ó? Tá entendendo? Os nossos estatutos, a nossa tradição, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que colocar o que é certo com seus devidos postulados. Somente a Escritura. A nossa igreja local, a nossa denominação serve a Escritura. Porque no dia que a nossa denominação estiver igual, já perdeu o sentido de ser. Por isso que a reforma rompe com isso. E por isso que a gente tem que praticar uma nova reforma a cada período, para a gente também não se igualar. Joia, irmãos? Então, continuando aqui. Então, o deuterocanônico seria isso, seria o segundo cânon, né? Disposição dos livros no Antigo Testamento. Agora aqui vai vir uma disposição, irmãos, como é a Bíblia em hebraico. A Bíblia em hebraico, ela segue mais ou menos uma ordem, eu diria, um pouquinho diferente da nossa ordem, tá? Existe a Bíblia no hebraico, ela não está igualzinha à nossa Bíblia. A nossa Bíblia, vamos dizer assim, irmãos, me entendam bem, tá? Não é que está errado, mas a Bíblia dos judeus, alguns livros não seguem os mesmos critérios que o nosso. Então, por exemplo, vamos à disposição do Antigo Testamento, olha só, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até aí tudo bem. Aí vem os profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12. Os 12 menores, tá? Aí vem os escritos poéticos, Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, Daniel, Esdras e Crônicas. Interessante, né? Pastor, qual é o problema? Nenhum problema. Os judeus preferiram construir dessa forma. Por quê? Sabe aquelas questões culturais, irmãos? Deixa eu só perguntar aqui para vocês. Vocês já tentaram ler a Bíblia no Velho Testamento de forma cronológica? Eu até comprei a Bíblia para facilitar isso, mas eu não concluí ainda. Então, ainda não fiz. Joia. Então, irmãos, já deu mais de uma hora aqui, eu não percebi. Vou parar a gravação aqui, tá bom? Aí a gente continua essa fala. Aí eu vou abrir uma nova chamada para não ficar tão longa essa gravação, tá bom? Tudo bem? Só um segundinho.